Vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse 3, a gente vai ler a carta à igreja de Sardes, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler na NVI, vai transmitir aí, se quiser acompanhar, suas Bíblias também. Todo mundo abriu? Creio que sim. Vou ler aqui então. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que a gente tem de ler a Tua Palavra, meditar na Sua Palavra, mas só ler e meditar por nós mesmos não adianta muito. Então, que o Senhor, Pai, venha agir no nosso meio através do Espírito Santo, que Ele toque os nossos corações, que Ele abra nossa mente para que a gente possa enxergar o que está escrito aqui, para que isso atinja o nosso interior também, não só a nossa mente, Pai, que a gente possa ser mudado por essa palavra, ser confrontado, exortado, e que o Senhor mude os nossos caminhos, Pai, pois só o Senhor tem capacidade para fazer isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, eu vou dar uma introdução primeiro sobre a igreja de Sardes, e aí depois a gente entra nos versículos de fato. Então, introduzindo, né, a igreja de Sardes era uma igreja, a cidade de Sardes, no caso, era uma cidade muito importante. Ela foi, no caso, uma cidade muito importante do mundo antigo. Era uma cidade muito rica, e essa cidade ficava em cima de uma montanha, com várias muralhas cercando a cidade. E o povo de lá, eles se achavam assim, intocáveis, sabe? Eles achavam que ninguém podia invadir o lugar onde eles moravam por conta do privilégio que eles tinham de estar num lugar bem isolado, um lugar onde era difícil chegar. Mas esse povo se achava tanto que acabou em 549 a.C., os persas invadindo essa cidade. Eles fizeram um cerco em volta, e aí eles pegaram e ficaram esperando, conseguiram achar brechas na muralha, e eles entraram por lá e tomaram a cidade. Então eles eram tão confiantes que nem tapando as brechas ou com gente vigiando eles estavam. E o mesmo aconteceu em 195 a.C., com Antíoco o Grande, e a cidade também foi dominada. E aí eu acho interessante o quanto que se parece muito a cidade com a igreja de Sardes, né? Então, era uma cidade que vivia muito das glórias antigas, mas já tinha sido tomada 2 vezes. Ainda era uma cidade grande, mas não era algo assim perto da importância que ela foi um dia. E a igreja de Sardes era igual, sabe? Eles tinham uma certa fama, eles tinham... todo mundo olhava para eles e via, nossa, a grande igreja de Sardes. Mas, na verdade, eles estavam mortos, né? Então, é como se fosse a cidade, sabe? Tem um paralelo bem interessante no que a cidade era e no que a igreja de Sardes era. Aí eu achei interessante que o MacArthur tem um livro dele que o nome é O Chamado de Cristo para Reformar a Igreja. Aí nesse livro ele traz uma ilustração sobre a igreja de Sardes. Ele fala que é como as estrelas, sabe? A gente vê uma estrela, mas quando a gente enxerga a imagem da estrela, né, na verdade demorou às vezes uma década para chegar a luz até a gente, para que a gente pudesse ver aquela estrela, né? Então, na verdade o que a gente está vendo é o passado, porque foram 10 anos aquela luz viajando até nós para que a gente pudesse visualizar. Então, quando a gente olha uma estrela, a gente não vê o presente dela. E é como se a igreja de Sardes fosse isso. Eles enxergavam aquela igreja, viam uma fama de uma igreja que era viva, mas ao mesmo tempo era uma imagem do passado, sabe? Era igual a cidade. Os dias de glória já tinham ficado, e na verdade por dentro aquela igreja estava morta. Aí entrando no versículo 1, Cristo aqui, ele
se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, né? Aí falando brevemente sobre isso, é óbvio que a gente sabe que não existe 7 espíritos, né? Os 7 Espíritos Santos ou algo nesse sentido. Mas é muito mais falando sobre a totalidade de Cristo e da presença dele nas 7 igrejas. E também tratando sobre a questão das 7 estrelas, né? Está muito relacionado ao domínio de Deus, ao poder de Deus sobre todos, sobre a liderança, sobre as pessoas daquela igreja. Então é muito relacionado a isso. Então um Deus que está presente em todos os lugares e um Deus que domina tudo. Aí continuando no versículo 1, fala que Cristo diz que ele sabe tudo o que eles fazem, né? Ele conhece as obras daquela igreja, mas que ela tem fama de estar viva, mas na realidade está morta. Aí entrando disso, a gente pode pensar que, primeiro, que Deus sabe todas as coisas. Então ele conhece na gente até as intenções. Às vezes a gente pode até se enganar, sabe? Eu estou com uma intenção boa. Isso aqui para mim é bom. Não, mas o meu coração está no lugar certo. Mas Deus sabe exatamente onde é que está o nosso coração. Então até isso ele vai sondar e ele vai saber. Então ele sabe de todas as coisas. Então quando ele está falando aqui para a igreja, eu sei o jeito que vocês são, sabe? Eu sei que as obras de vocês não são boas. Eu conheço o que vocês fazem. Então ele realmente conhece. Ele sabe as nossas também. Então, aí a gente entra na questão de que eles tinham fama de estar vivos, mas estavam mortos. E aí aqui eu queria tratar de algumas coisas, porque se a gente parar para pensar nessa questão de ter fama, a fama em si, de ser um bom cristão, ou de ser uma igreja que honra o nome de Deus, não é algo ruim. A gente ter fama de que é uma igreja que louva o Senhor, na verdade a gente glorifica o nome de Deus se as pessoas olham para a gente e veem na gente homens de Deus. Mas o problema está em você apresentar uma coisa que na verdade você não é internamente. Então se você busca ser alguém que mostra a glória de Deus, se na minha vida eu busco pensar nas minhas atitudes, ou me dedico a uma vida espiritual, e aí o povo começa a me olhar em volta e pensar, nossa, esse cara é crente, hein? Isso não é ruim a pessoa te achar crente. O problema é quando você fica apresentando uma coisa que você não é internamente. Então esse era o problema dessa igreja, eles apresentavam uma espiritualidade que eles não viviam. Então eu gostaria que a gente pensasse junto sobre 2 tipos de crentes. Eu gostei muito de uma distinção que o Russell Shedd ele faz numa mensagem dele. E aí ele separa entre o crente que vê o Senhor como Salvador, e esse crente, ele é como um crente assim que ele vai para a praia, aí ele está lá na praia tal, e aí ele vai nadar, e ele começa a se afogar. Aí entra um bombeiro lá, um salva-vidas, e vai lá e salva essa pessoa. Quando ele tira essa pessoa da água, a pessoa fica muito feliz. Imagina você se fosse salvo na praia, afogando, achando que você ia morrer, sabe? Fica feliz. Então essa pessoa fica feliz, ela ama o cara que salvou a vida dela. Só que daí ela volta para a cidade dela e ela pode até contar para os outros. O fulano lá me salvou. Nossa, se não fosse aquele cara eu não estava vivo. Mas ela não deve nada para aquele bombeiro ou para aquele salva-vidas. Ela provavelmente nem sabe onde ele está, o que ele faz. E às vezes a gente tem uma relação com Deus desse jeito, sabe? A gente tem aquele encontro com o evangelho e aí a gente fica super feliz porque a gente foi salvo, porque eu tinha uma dívida que eu não conseguia pagar, e ele paga por mim, e aí eu fico super feliz, só que também eu só fico feliz, sabe? E aí ele faz a distinção colocando o segundo tipo de crente, que é o crente que não tem a Deus somente como seu Salvador, mas o que tem a Deus como seu Senhor. E aí ele diz, a diferença dos dois é que o segundo, ele olha para Deus e ele se entrega como um escravo. E não de um jeito assim, tipo, ele me salvou, né? Agora vou ter que entregar a vida, fazer o quê? Sabe? Vou ter que deixar ele controlar a minha vida. Tipo, não é assim. Ele se entrega voluntariamente e com alegria. Então ele encontra prazer em ser escravo do Senhor. Ele encontra prazer em não ter direito sobre nada na vida dele. Esse crente, ele pode dizer, igual o Jonathan Edwards disse certa vez, ele diz o seguinte, Senhor, tudo que sou e tenho entrego a Ti, de modo que não sou em aspecto nenhum meu. Não posso disputar por direito algum neste entendimento, nessa vontade, nessas aflições, os quais estão sobre mim. Não tenho direito algum sobre esse corpo ou qualquer um dos meus membros. Não tenho direito sobre essa língua, estas mãos, estes pés, nenhum direito sobre estes sentidos, estes olhos, estes ouvidos, este olfato ou este paladar. Dou a mim mesmo abertamente e não conservo coisa alguma como minha. Dou-te todo o poder, a fim de que no futuro não contenda por direito algum sobre mim mesmo, em qualquer aspecto. Tomo-te por minha completa porção de felicidade, não olhando para coisa alguma como parte da minha felicidade e nem agindo como se isso fosse possível. Cara, imagina o peso dessa declaração, sabe?
Eu fico pensando aqui, ele fala, eu entrego a mim mesmo a ti, de modo que eu não sou em nenhum aspecto meu. Eu não considero nenhum dos meus sentidos, nenhuma parte do meu corpo, como se eu fosse dono dela. Pelo contrário, eu me reconheço e eu entrego sabendo que ela pertence a Cristo. Quando ele fala, dou a mim mesmo abertamente, não conservo coisa alguma como minha. Tomo-te por minha completa porção de felicidade. Ele fala que ele nem age como se fosse possível algo fazer parte dessa felicidade. Na verdade, Cristo é a completa porção de felicidade. É felicidade plena. Ele não olha para nada como se fosse possível agregar nessa felicidade. Como se ele fosse possível ser mais feliz se ele tivesse algo a mais. Ele só precisa de Cristo. E quantos de nós podemos fazer essa afirmação, sabe? Será que a gente pode olhar assim para o jeito que a gente vive e falar a mesma coisa sem estar mentindo ou sem estar exagerando um pouco? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E aí vem a importância da gente avaliar a nossa vida cristã. Porque a gente é muito tentado, e eu vejo que muitas vezes a gente faz isso, a olhar para as promessas que a gente vê na Bíblia e enxergar a gente lá. Então, por exemplo, eu leio lá Romanos 1 e eu falo, ó, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que daí eu só olho a parte de não há mais condenação, né? Eu fico assim, nossa, não tem mais condenação sobre mim, sabe? Olha lá Romanos 5, nossa, eu estou com um impasse com Deus, nossa, que maravilha, sabe? Só que assim, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus, sabe? Será que eu estou cumprindo essa parte? Quando a gente olha lá em 1 João 1,7, fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí a gente olha e fala, nossa, que maravilha, sabe? 1 João 2,1 fala, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Então, nossa, ele me purifica do pecado, eu tenho um intercessor diante do Pai. Nossa, que maravilha, sabe? Só que o mesmo João, na carta também de 1 João, fala que se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí você fica assim, tipo, caramba, então quer dizer que eu tenho que andar na luz. Eu estar fazendo parte dessas promessas todas, sabe? A gente olha para isso como se fosse assim, nossa, agora a minha vida tá linda, sabe? Nossa, Deus me salvou, sabe? Que felicidade. E aí a gente não vive e fica olhando para essas promessas como se fosse real. E aí, o que nos garante, sabe? O que nos garante que realmente é verdade? O que nos garante que a gente realmente é salvo? O que nos garante que a gente tem de verdade esses privilégios em Cristo? A gente sabe que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos que a gente tem dado de fato? Será que a gente tem sido igual à igreja de Sardes, que a gente só tem fama? Mas quando fala, mostre suas obras, que daí eu vou falar a fé que você tem. E aí, que obras que eu vou apresentar? Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente pode ficar pensando, não, tá bom, mas como é que eu vou avaliar minha fé então, sabe? Ou às vezes a gente pode pensar dentro da gente assim, eu sou crente, tipo, eu me sinto mal ali quando eu peco, sabe? Em alguma coisa que é muito visível. Tem coisas que eu nem percebo que eu peco, mas eu me sinto mal quando dou alguma coisa que é muito feia, aí eu fico meio triste. Mas passa também. Eu tento fazer melhor, mas não tento com tanta força assim, mas eu tento, sabe? Todo mundo erra também, eu tô meio que no meio termo. Se eu comparar com a galera da igreja ali, eu acho que eu tô num saldo positivo, sabe? Será que isso é ter uma fé verdadeira, sabe? Será que isso me coloca dentro dessas promessas? Será que isso faz com que eu possa ter essa tranquilidade diante de Cristo, de saber que eu sou salvo, que eu sou perdoado? Porque às vezes se a gente não tem essas obras, se a gente não tem essa verdade, se a gente não está vivendo na luz, o que nos garante que a gente não está somente acreditando que a gente está salvo, que a gente não está vivendo feliz no pecado e caminhando para o inferno sem estar percebendo? Porque se a gente estiver desse jeito, aí é melhor a gente começar a temer o Deus, igual fala em Mateus, né? Temer aquele Deus que ele pode nos jogar no inferno e não somente matar o nosso corpo. Então, eu quero trazer aqui algumas coisas para a gente pensar junto sobre a nossa fé. Para a gente tentar fazer uma avaliação se a gente tem sido morno ou se a gente tem realmente vivido para Cristo. O A.W. Pink, ele fez um estudo sobre a fé salvífica, né? Ele traz lá coisas que apresentam a pessoa que é salva. Aí eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que ele traz. A primeira coisa que ele fala é a questão da mortificação do pecado. Vou beber uma água. Aí ele traz o texto de Gálatas 5:24. E o texto diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então observe que ele fala que os que são de Cristo crucificaram. Eles fizeram. Ele não está falando assim, os que são de Cristo crucificarão na hora que eles conseguirem a carne. Ou os que são de Cristo, eles sabem que tem que crucificar a carne, mas eles vão deixar um pouco mais para frente.
Não existe isso. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que são de Cristo vivem na luz. Então, quando ele traz isso, a gente vê que a mortificação do pecado não é uma opção. Não é uma coisa que eu posso pensar assim, eu sei que isso é muito bom, mas eu vou deixar para depois. Tipo, eu sei que Deus fala para mim para eu mortificar o pecado, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, sabe? Eu gosto muito de uma história que o Pink trouxe nesse livro. Ele fala o seguinte, como se uma mulher, ela vai no médico, e aí o médico encontra ela, faz um diagnóstico lá do que ela precisa. Aí ele vem com um diagnóstico para ela e fala assim, você tá morrendo. Tipo, você precisa muito desses remédios aqui. Dá uma receita para ela. Fala, se você não tomar isso, você vai morrer. E aquela mulher fica super agradecida por esse médico ter dado esse diagnóstico, porque ela conseguiu descobrir a tempo, né, para que aquela doença não matasse ela. E aí ela fica super feliz, tal, vai embora e ela começa a falar para todo mundo. Encontrei um médico que é maravilhoso, esse médico deu um diagnóstico perfeito, sem ele eu ia morrer, que médico bom, sabe? Aí esse médico encontra ela na rua, uns dias depois, e ele pergunta, e aí, tá bem, tá tomando remédio? Aí ela fala, nossa, eu queria te agradecer mais uma vez, porque o diagnóstico que você trouxe é muito bom, sabe? Mas você tá tomando remédio? Aí ela, não, não tô. Sabe, tipo, o que esse médico ia pensar? Ele ia ficar tipo, essa mulher é louca, sabe? Tipo, maluca, não é possível. Se ela tá falando que ela acredita que esse remédio vai curar ela, por que ela não está tomando? Tipo, é óbvio que ela não acredita que o remédio cura ela. Porque senão ela teria tomado. E para a gente é a mesma coisa. Se eu acredito que uma vida de oração, uma vida de leitura com Deus, uma vida de comunhão com Deus vai me trazer vida, se eu acredito que isso é a coisa mais importante que existe, se eu acredito que o que vale de fato é a eternidade, por que a gente não pratica as coisas como a gente deveria? É porque de fato a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse, a gente praticaria, sabe? Então, que a gente possa começar a pensar sobre isso, sabe? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. E como que a gente tem vivido de fato? Então, o primeiro ponto foi a questão de crucificar a carne, da mortificação do pecado. Ele traz outras evidências. Obviamente, eu não vou trazer todas as evidências possíveis aqui. São algumas para a gente pensar um pouco. Aí, outra evidência que ele traz é a questão de um coração puro, humilde, regenerado, sem orgulho, sem presunção. Se a gente parar para pensar nisso, sabe? Será que a gente tem um coração humilde, um coração ensinável? Será que quando alguém vem exortar a gente, fala assim, ô Jean, você tá em falha, hein, velho? Você pisou na bola lá com o cara, sabe? Será que a gente para e pensa assim, nossa, velho, será que isso é verdade? Vou olhar na Bíblia, sabe? Como eu deveria ter agido? Nossa, eu agi mal mesmo. Nossa, vou pedir perdão, né? Tem que consertar isso. Ou será que a gente simplesmente arranja a primeira desculpa e foge disso, sabe? Será que a gente pede perdão de fato quando a gente erra? Ou que a gente reconhece quando a gente está errado? Será que a gente não tem um coração orgulhoso? Um coração que só se preocupa com o que vem da gente, não com o que a gente é de verdade? Será que a gente não tem um coração legalista, que acha que cumprindo as coisas ali está tudo bom? E aí a gente entra também na segunda evidência, que seria a vida de obediência e obras. Então, assim, será que a gente tem praticado boas obras e não só deixado de fazer coisas ruins, mas feito coisas boas no lugar? Porque se a gente não faz coisas boas, aonde que está a confirmação de que a gente realmente é crente, sabe? Se a gente não pensa nos outros, se a gente não se preocupa com a vida das outras pessoas. 1 João também fala, né, que se a gente não tem amor, sabe? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Tem que começar a pensar, tipo, beleza, minhas obras, tá bom, às vezes eu pratico boas coisas, às vezes eu faço bem para as outras pessoas, tá bom, mas qual que é a intenção disso? Será que por dentro a gente está pensando, tipo, eu vou fazer porque é meu dever? Ou será que por dentro a gente está pensando assim, tipo, nossa, cara, Deus me salvou, sabe? Maravilha, eu tenho perdão em Cristo Jesus e agora eu posso amar as outras pessoas porque eu fui amado primeiro por Deus. Como isso é bom, sabe? Será que a gente tem felicidade em servir, em fazer essas boas obras? Ou a gente faz as boas obras, que já não são boas mais, né? Porque estão sendo feitas pela carne, de um jeito assim, para se mostrar, ou porque eu tenho que cumprir com alguns deveres? Continuando, a gente pode pensar sobre a questão de examinar a si mesmo, de pedir para Deus mostrar se tem algo errado no nosso coração. Será que a gente tem feito isso? Pensado assim, Senhor, eu não sei onde estão as minhas intenções, sabe? Eu quero fazer tal coisa. Tá bom, mas por que eu quero fazer isso? Onde que está meu coração? O Senhor sonda o meu coração, o Senhor me conhece, me mostra, vê se há em mim algo mal, sabe? Será que a gente constantemente pede isso a Deus? Ou também a nossa vida de oração? Será que a gente ora constantemente? Será que a gente ora não só por nós, mas pelas outras pessoas?
Pode começar a responder as perguntas na sua cabeça, sabe? Pensa aí, qual foi a última vez que você orou algo relacionado a Deus? Porque pensa, a gente tem o Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Meus 3 pedidos do Pai Nosso são tudo relacionado a Ele. Então, assim, qual a última vez que a gente orou pedindo a Ele, Senhor, que o seu nome seja conhecido como grande, que o Senhor seja exaltado? Será que isso é preocupação nossa em oração? Será que a gente ora por outras pessoas? Que a gente ora por missões? Que a gente ora para que pessoas sejam salvas? Que a gente tem uma visão de eternidade tão acurada na nossa cabeça que a gente para e pensa assim, ó, isso aqui não tem importância. O que tem importância é a alma daquela pessoa. Será que a gente prega para as pessoas? Será que essa é a nossa preocupação principal? Outra coisa seria também o amor, a palavra de Deus. É outra evidência. A gente ama a palavra de Deus? Quanto tempo a gente passa estudando? Para pensar aí, nessa semana, assim. Quanto que você estudou da Bíblia? Quanto que você leu a Bíblia? Quanto você meditou nessa Bíblia? Quanto dessa meditação se transformou em oração no seu coração e você sentiu que você teve aquele tempo de comunhão com Deus? Você medita nessa Bíblia dia e dia, de noite? Você pega textos e acompanha durante o dia, ele fica te acompanhando ali na sua mente? Ou você pega alguns textos e decora e fala, ó, isso aqui eu quero carregar comigo sempre, sabe? Quando vem um momento de dificuldade, você consegue pensar em textos na sua cabeça que te tragam conforto? Então, pensando a respeito de tudo isso, sabe? A gente pode pensar, tipo... A gente pode fazer todas essas perguntas. Eu gostaria de fazer uma última, que eu creio que ela é bem importante, que é com relação a prazer em Deus. Então, assim, será que a gente tem tido prazer em Deus? Prazer nas coisas de Deus? E por que isso é tão importante? Porque você para pensar. Se você quer mortificar o seu pecado, por exemplo, qual que você acha que é o segredo para você mortificar o pecado? Imagine que eu tenho um pecado muito sério. Eu falo mal de muitas pessoas. Compulsivamente, assim, não consigo parar. Aí alguém chega em mim e fala assim, Léo, se você parar de falar mal dos outros, eu vou te dar R$1 milhão. Vocês acham que eu conseguiria? Eu tenho certeza que eu conseguiria. Eu conseguiria parar de falar mal dos outros por R$1 milhão. Mas o problema é o seguinte, por que eu conseguiria? Eu conseguiria porque eu tenho mais prazer nesse 1 milhão do que eu tenho em falar mal dos outros. Então, com coisas mais prazerosas, a gente consegue combater outras, a gente consegue abrir mão de outras coisas. Uma pessoa que quer ser lá um medalhista olímpico, ele consegue abrir mão de tempo com a família, ele consegue abrir mão das coisas que ele quer comer, ele consegue abrir mão de muitas coisas. Treinar quando ele não quer, porque ele quer muito o ouro olímpico, sabe? Ele consegue se privar das coisas. E é por isso que o nosso segredo é ter amor por Cristo e ter prazer em Cristo. Porque para pensar, ó, Davi, por exemplo, quando ele pecou com Batseba lá, ele pega e ora o Salmo 51, que é super famoso, né? E lá ele diz o seguinte, ele fala, Senhor, restitui a felicidade da salvação, a alegria da salvação em mim. E por que ele está pedindo para Deus restituir a alegria? Ele está pedindo porque ele sabe lutar contra o pecado. Ele está pedindo porque ele sabe que se ele tiver alegria em Cristo, a alegria do pecado dele vai sumir. Ele não vai ser mais tentado naquilo. Então é por isso que a alegria em Cristo é tão importante para nós. A gente não consegue vencer o pecado se a gente não tiver alegria em Cristo. Pensa, toda vez que a gente peca, que a gente escolhe o pecado deliberadamente, é a mesma coisa que a gente estivesse falando para Deus o seguinte, ó, Senhor, é o seguinte, você é da hora, você é legal, só que assim, é muito mais legal sair ficando com uma menina aí. É muito mais legal que você. Então é por isso que eu prefiro isso, sabe? Nossa, você é da horão, mas assim, é muito mais legal sair, dar um rolê, ir na balada com a galera, ou tipo, fazer coisa errada. É muito mais legal que você, sabe? É como se a gente falasse isso quando a gente peca. Porque o nosso prazer está nas outras coisas e não em Deus. Então é por isso que o prazer em Deus é tão importante. E aí, além de ter esse lado, assim, né, a gente conseguir vencer o pecado por conta do prazer em Cristo, tem outro lado. Quando a gente tem prazer em Cristo, a gente glorifica Deus. O John Piper ele tem uma frase muito famosa, que provavelmente todo mundo aqui já ouviu, que é aquela que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. E o que ele quer dizer com isso? Vou contar uma história para ilustrar. Imagina eu e a Letícia, a gente casou, aí depois de um ano, assim, ó, em 1º de novembro de 2026, a gente fazendo um ano de casado, aí eu chego em casa com um buquê, assim, entro, aí eu falo assim, ô Letícia,
é nosso aniversário de casamento, né? Então, ó, é um buquê pra você. Acho que é meio que meu dever fazer isso, né? Então eu passei lá e comprei. E assim, não tava muito afim de sair não, mas eu sei que é aniversário, que meio que, tipo, eu tenho que, sei lá, levar você pra jantar, então bora lá, né? Vocês acham que ela ficaria feliz em ouvir isso? Ela seria honrada? Agora imagina que em vez de fazer isso, eu chego nela e falo assim, ó, chego com um buquê lá, e aí eu bato na porta em vez de eu entrar, sabe? Aí ela abre a porta e eu falo pra ela, ó, feliz um ano de casamento, sabe? Com um sorriso no rosto. E aí eu pego e falo pra ela assim, tipo, ó, eu sou muito feliz ao seu lado. É um privilégio pra mim ter dividido um ano de vida com você. Eu queria te levar pra jantar. E aí eu saio com ela e lá eu fico com aquele sorriso bobo assim de quem tá amando estar com a esposa, sabe? Em qual momento que ela vai ser mais honrada, mais glorificada? É óbvio que é no segundo, sabe? E por que a gente acha que com Deus é normal a gente acordar de manhã e falar, tipo, nossa, mano, eu queria mais 5 minutinhos na cama, mas eu vou ter que ler a Bíblia, né? Sei lá. Ou chegar em casa e falar, putz, não orei hoje, eu acho que tem que dedicar um tempinho, sei lá, orar alguma coisa aqui. Ou, eu vou orar enquanto eu estou no trânsito aqui mesmo, indo para o trabalho, pelo menos eu bati o ponto. Então, assim, é óbvio que a gente não glorifica Deus desse jeito. E eu não estou tentando montar aqui, sabe, um tipo de cristão que é perfeito e que não erra nunca, porque isso não existe. A gente erra. Só que assim, se em todas as perguntas que eu fiz aqui, a gente estiver respondendo não para tudo, alguma coisa está errada. É óbvio que a gente vai errar em algumas coisas, é óbvio que ninguém vai ser feliz em Cristo o tempo inteiro, assim, com esse prazer imenso. Mas nesses momentos que a gente não está com esse prazer todo em Cristo, o fato de a gente querer ter esse prazer já é algo mostrando que a gente sabe que está errado. Quando a gente não está vivendo do jeito que a gente deveria, o mínimo que deveria acontecer com a gente é a gente se sentir incomodado por isso. É isso que acontece com um cristão de verdade. Aí digamos que a gente pensou sobre tudo isso, que a gente pensou sobre essas questões, e a gente ficou tipo, sei lá, tô meio perdido. Acho que eu tô igual os cristãos da igreja de Sardes, acho que eu tenho fama, mas não sei se estou vivendo muito, sabe? E se a gente tiver esse sentimento, aí eu quero seguir no texto para a gente entender o que a gente tem que fazer. No versículo 2, diz assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então, parando para pensar a respeito disso. Então, assim, o que ele está querendo aqui dizer é o seguinte, ó, eu sei que você está morto, eu sei que você está morrendo aí, sabe? Mas parece que ainda tem uma chama acesa ali, sabe? Não apagou tudo. Então, assim, vigia e não deixe que apague tudo, sabe? Até porque quando a gente está vivendo no pecado, a gente está vivendo longe de Cristo, é como se a gente estivesse andando isso aqui da apostasia, sabe? Eu tenho o pecado presente ali, mas eu não luto contra o pecado. Aí entra a mortificação do pecado também, sabe? Eu não estou lutando contra aquele pecado. Eu meio que deixo ele ali, às vezes ele aparece, às vezes não, sabe? A vida está correndo desse jeito, está indo bem. E o que acontece quando tipo, tem uma luta, porque a gente está em luta constante contra a nossa carne? O que acontece numa luta quando um lutador abaixa os braços, sabe? É óbvio que ele vai perder. Então, assim, a gente tem que guerrear contra o nosso pecado, a gente tem que guerrear contra a nossa carne. E muitas vezes a gente não está fazendo isso. E isso nos leva para mais próximo da apostasia. Porque se a gente não fica fazendo guerra contra o nosso pecado, ele vai ganhando espaço. Daqui a pouco, eu lembro muito do Hev pregando sobre Hebreus, daqui a pouco a gente está cauterizado lá, você não está mais nem sentindo culpa pelo pecado que você tem. Você não tem prazer nenhum de estar diante de Deus, você não tem prazer nenhum de ler a palavra, você já está cauterizado. Sabe? E quão triste é chegar em um ponto desse. Mais para frente, Cristo vai dizer que ele vem como ladrão, que você não sabe a hora que ele está vindo. Então, assim, na verdade, se a gente tem estado longe de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar completamente vigilante. Porque ele vem como ladrão e qualquer hora ele pode chegar e a gente não vai estar pronto, sabe? E além de estar vigilante, a gente não deixar apagar o que ainda sobra, sabe? Aí, continuando no texto, no versículo 3, ele fala o seguinte, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E aí vem a outra parte que eu falei, né? Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Então, na verdade, aqui no versículo 3, ele está trazendo para a gente o seguinte. Você vai se arrepender e você vai guardar o que você ouviu. Você vai guardar a palavra de Deus. Então é óbvio, para uma igreja que está com a fé em frangalhos lá, uma igreja que está sem fé, o que é melhor do que a palavra de Deus? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, a melhor coisa que eles podem fazer é buscar a Deus na palavra. E a melhor coisa que a gente pode fazer também. Se eu analiso a minha fé e eu vejo que eu estou morrendo e eu vejo que eu estou mal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a Deus na palavra. Eu gosto muito da questão do George Miller. George Miller falava que ele acordava cedo
E a primeira coisa que ele fazia era buscar a Bíblia. Ele orava, dizia algumas palavras para Deus, ele buscava a Bíblia porque ele sabia que ela era fonte de fé, de esperança, que a Bíblia era fonte de vida para ele. Ele sabia que ele precisava daquele alimento espiritual, assim como ele ia precisar tomar o café da manhã dele para seguir o dia. Então a primeira coisa que ele fazia era ler a Bíblia. Então ele se sentava e ele buscava ser confortado. Ele sabia que lá ele ia achar conforto em Cristo. Ele buscava ser exortado, ele buscava ser corrigido naquela palavra. Ele buscava ser instruído por Deus e ser encorajado por Deus para que ele pudesse seguir a vida dele. E ali ele diz que enquanto ele ia lendo ali, ele ia sendo instruído, encorajado, daqui a pouco ele estava sendo confrontado pela palavra. E ao mesmo tempo que essas coisas iam acontecendo, naturalmente o coração dele fluía em oração. Ele já olhava para aquilo e ele enxergava uma falta dele e automaticamente ele tinha que orar pedindo perdão por aquilo. Ele olhava e ele via Deus consolando ele por algo e ele agradecia a Deus. Então, assim, que a gente possa começar a fazer isso também. Se eu estou em falta, se eu estou com uma fé ficando morta, que eu me aproxime de Deus na palavra e que eu encontre esse encorajamento. Que eu encontre na palavra esse perdão para os erros que eu tenho cometido. A gente encontre conforto na palavra de Deus. E que isso nos leve à oração e a meditar nessa palavra e guardar ela no nosso coração. Se a gente está espiritualmente frio, a única coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender diante de Deus e buscar a palavra dele. Aí no versículo 4, a gente tem o seguinte: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, eu não vou me delongar muito nesse ponto, porque a ideia era a gente trazer mais uma questão da gente pensar como é que a gente está vivendo. Mas assim, aqui a gente vai ter um consolo, sabe? A gente vai ter uma esperança. Porque assim, eu creio que muitas vezes a gente possa caminhar de um jeito errado na nossa fé, mas eu não sei se você sente no seu coração uma confrontação a nível de você falar, meu Deus, será que eu sou salvo? Então assim, se sente, eu gostaria assim de pelo menos trazer para o seu coração um consolo, que se você pelo menos está triste, ou se você ouve essa palavra, você se sente incomodado e fica pensando, tipo, meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Sente preocupação com a sua alma, sabe? Se essa preocupação te atinge, já é um forte indicativo de que sim, de que você é salvo. É um indicativo, porque o problema aqui é se alguém estiver ouvindo isso e pensando assim, tipo, sabe? Acho que eu nem tenho tanto problema assim. Eu respondi sim para a maioria das perguntas, acho que eu estou tranquilo, sabe? Na verdade, quando a gente é presunçoso, quando a gente é orgulhoso, a gente olha para isso e não se sente confrontado de maneira nenhuma, esse que é o maior problema. Mas se a gente olha para o que a gente pensou aqui hoje e ficar incomodado, isso é um bom indicativo, sim, de que a gente é salvo. A questão é que a gente tem que mudar. Mas é um forte indicativo. E também tem a possibilidade de você não estar cogitando não ser salvo, mas você está na sua cabeça pensando assim, tipo, caramba, eu estou em falha, hein? Tá feia a coisa, sabe? E assim, o encorajamento que eu queria trazer era o seguinte, que aqui a gente vê claramente no texto que tem um remanescente fiel. E o encorajamento que a gente tem é que aquele Deus, igual fala em Filipenses, né? Filipenses 1:6, aquele Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, assim, se ele começou a obra em nós, a gente pode às vezes passar por momentos difíceis, mas a promessa e quem realiza é ele. Então não é a gente. Se dependesse da gente podia começar a ficar mais triste, né? Mas como não depende, que a gente possa olhar para esse lado, entendeu? Então, realmente, se a gente olha, por exemplo, no texto de Romanos 8, a gente vai ter muito encorajamento com relação a isso. Romanos 8, a partir do 29, ali, a gente vai ver que aqueles a quem ele conheceu, a esses ele predestinou, aqueles a quem ele predestinou, ele chamou, aos que ele chamou, a esses ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. E eu acho muito legal nesse texto, quando você olha lá o glorificou, já no passado, sendo que é algo que, assim, na nossa cabeça nem aconteceu ainda, né? Só que está no passado porque não tem nenhuma margem de erro nisso. Não tem como ele não fazer. Até porque o texto não fala, os que ele chamou, alguns ele justificou, os outros que sobraram ele vai glorificar. Tipo, não é isso. Então, assim, é 100% de certeza que se o nome está escrito no livro da vida, ele vai completar essa obra. E que isso traga conforto para o nosso coração. Isso não pode deixar a gente achando que agora tá tudo certo. Então, tudo que o Léo falou não interessa mesmo. Então, agora eu vou seguir minha vida. Mas isso aqui deve encorajar a gente para buscar a Deus com cada vez mais vontade. A gente olha mais para frente no texto,
vai falar em Romanos 8:32 que Deus que não poupou o seu próprio filho, quanto mais ele não dará a vocês todas as outras coisas, sabe? Quanto mais ele não vai completar o restante. Eu imagino que a parte difícil ele já fez. Ele já entregou o filho dele para morrer. O filho que foi morto naquela cruz e que não só carregou os nossos pecados, mas transferiu a justiça dele para nós. Imagina a beleza da gente poder olhar para Deus, a partir do texto de Romanos 5, por exemplo, dizer que a gente está em paz com Deus, que a gente pode estar na presença dele e não ter um olhar de ira e de julgamento diante da gente, porque ele nos enxerga com a justiça de Cristo. Olha que maravilha isso, sabe? Então que a gente não pegue uma mensagem dessa, jogue fora e viva como a gente quer. Que isso tome nosso coração de uma forma que a gente fique completamente feliz, contente em Cristo, de olhar para isso e falar assim, tipo, meu Deus, sabe? O que eu preciso mais que isso? A única coisa que eu não podia fazer, que não tinha solução, ele resolveu para mim. Então que isso tome nosso coração. A gente possa olhar mais para frente para o texto de Romanos 8 e saber que nada vai nos separar do amor de Deus. Que a gente possa olhar para isso e que isso possa queimar no nosso coração mesmo, sabe? Que isso enche a gente de amor pelas outras pessoas, que isso enche a gente de boas obras, para que a gente não seja como a igreja de Sardes, para que a gente se atente, vigie, ore, busque ao Senhor na palavra, se arrependa, e seja uma igreja que de fato glorifica a Deus. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, assim, diante de tudo isso, né, como a gente já falou aqui, que Deus ele teve esse sacrifício substitutivo, agora a gente tem a justiça de Deus em nós. Por causa disso, a gente pode fazer, igual está escrito lá em Hebreus 4:8, se aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber graça e misericórdia. Imagina que a gente pode se aproximar de Deus com confiança, mesmo estando em pecado, mesmo que a gente errou contra Ele. Mas que a gente não fique longe dEle, mas que a gente se aproxime dEle com a certeza, com a confiança, de que chegando a Ele, Ele vai nos atender com graça, com misericórdia. Que a gente saiba, ou que a gente se lembre, né, do texto lá em João, que fala que Ele não lança fora, que vem a mim, né, esse de maneira nenhuma lançarei fora. É Jesus falando isso, sabe? Que a gente lembre disso. Então assim, eu posso estar em falta? Beleza, estou em falta. O que cabe a nós é reconhecer, se arrepender e buscar a Deus, sabendo que a gente já tem o perdão garantido em Cristo. Esse pecado já foi pago. Que a gente possa se apresentar recebendo esse perdão, pedindo por prazer em Cristo, pedindo que Ele restaure a alegria da salvação em nós, para que a gente tenha uma vida nova nele. E sim, a gente vai errar mais para frente, mas que a gente leve mais em conta as coisas a respeito de Deus. Que a gente possa viver pensando na eternidade, amar o que Deus ama, se importar com o que Ele se importa, pensar nas pessoas, sabe? E não ficar vivendo de uma maneira egoísta. Que a gente pense menos em nós e que a gente pense nos outros. Que o amor de Deus se manifeste em nossa vida de tal forma que as pessoas olhem para a gente e enxerguem uma pessoa que segue a Cristo e glorifiquem a Deus por isso. Esse é o meu desejo para a minha vida, para a vida de vocês. E não pensem que eu falo como alguém que vive isso e agora você tem que começar a viver também. Eu também tenho meus erros, eu tenho minhas falhas. Para mim também é difícil olhar para tudo isso e pensar assim, cara, essa é a figura do que um cristão deveria ser. Eu não sou isso. Então que a gente possa olhar para isso e que isso sendo uma chama no nosso coração, para que a gente ame a Deus, porque a gente foi perdoado de tanto. E a gente não dá valor nisso. Então, gostaria que a gente orasse agora. Que a gente pedisse que Ele restaure essa alegria da salvação na gente. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. Nós possamos mais e mais vezes, Pai, olhar para a sua grandeza, nos sentir constrangidos, Pai, pela sua magnitude, Pai, pela sua majestade, pelo seu poder, Senhor. Toque nos nossos corações, Pai, que a gente sinta o temor diante do Senhor, Pai. Que a gente olhe para o Senhor de maneira diferente. Que a gente considere as coisas que o Senhor considera como boas. Que a gente leve em consideração, Pai, o que o Senhor nos fala na sua palavra. Restaure em nós, Pai, a alegria da salvação. Restaure em nós, Pai,
A alegria, Pai, aquela primeira alegria que nós tivemos quando nós descobrimos que a gente estava em dívida eterna, Pai, que a gente pagaria no inferno e que o Senhor quitou essa dívida. Nos ajuda a lembrar disso. Nos lembra todos os dias, Pai, que a gente possa pregar o Evangelho para nós mesmos. Que a mensagem da cruz nunca perca a graça para a gente. Que a mensagem da cruz brilhe em nossos corações, Pai, todos os dias. Nós precisamos do Evangelho, Pai. O Evangelho não é algo que nos é apresentado e depois a gente segue para coisas melhores. O Evangelho é a melhor coisa que já aconteceu com cada um aqui, Pai. A sua mensagem, a sua boa nova, Senhor. Cristo que veio e morreu por pecadores, Pai. Que isso toque o nosso coração de maneira profunda, Senhor. Nos ajuda a viver de maneira que glorifique o seu nome, de maneira que um cristão de verdade deveria viver, Pai. Nós não queremos ser aqueles que têm fama, mas que estão mortos e no fim vão para o inferno, Pai. Nós queremos ser aqueles, sim, podemos ter a fama de ser crentes e que isso gere glória para o seu nome. Mas que por dentro, Pai, nós tenhamos uma intimidade grande com o Senhor, Pai. Nós tenhamos comunhão com o Senhor cada vez mais. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.